Glória seja dada no nome do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é simples, muito simples. Não há dificuldade para uma pessoa conhecer a palavra de Deus, meus amados irmãos. Não precisa você fazer estudo bíblico para ser salvo. Não precisa. Não está errado você estudar as Escrituras. Não. Estudar sempre é bom, seja qual for o assunto. Mas a salvação é mediante a fé em Cristo. Não é mediante estudar a Bíblia. Não. A salvação da alma de um homem é mediante o arrependimento do pecador e mediante o que Cristo fez no Calvário por ele. Ponto final. Acabou. Não precisa confusão para isso. Mas, quanto mais encontramos confusões, quanto mais se coloca obstáculo, como dar às pessoas que aquele lugar é verdadeiro. Mas isso é o contrário do Evangelho. Se você querer a sua salvação pelos seus méritos, você perde. O mérito de uma salvação de um ser humano, da alma dele, está no que Cristo fez por ele na cruz. E, como sempre, no capítulo 12 do livro de Mateus, nós vamos encontrar aqui algo muito interessante. Naquele tempo, passando Jesus pela seara, em um dia de sábado, e aos seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. Os fariseus, vendo isso, disse-lhe: isso que não é lícito fazer, o que não é lícito fazer um dia de sábado. Olha o que é as pessoas perturbadoras. É perturbador. Olha, irmão, esses perturbadores que eles perturbam a obra do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, ele teve no tempo de Jesus, ele teve no tempo de Pedro e de Paulo, e ele teve no primeiro século, alguns irmãos, tem até hoje e vai sempre ter. Esse povo é insuportável, não tem quem aguente. Olha o que diz, na lei do Torá, que era a lei dos judeus, e continua sendo, a lei dizia o seguinte, que uma pessoa que viesse do campo e tivesse fome, ele podia entrar nessa propriedade, naquela propriedade, saciar sua fome, comer e seguir seu caminho. Não podia levar, mas ele podia comer, saciar a fome e ir embora. Era o que a lei dizia. Segundo ponto, nas traduções bíblicas coloca a palavra sábado. Dá entendimento ao leitor que está falando aqui do sábado vizinho à sexta-feira. Mas isso não é verdade. Aqui é um sábado sabático. Aqui é um dia de folga, depois de uma jornada de 6 dias de trabalho, que é chamado sabático. A pessoa trabalhava 6 dias e descansava 1. Certo? Esse dia podia cair em qualquer dia da semana, podia cair no próprio sábado, podia cair no domingo, podia cair numa segunda, de acordo
de quando este homem começou a trabalhar. É muito simples isso. Mas eles... E outra coisa que a lei dizia, uma pessoa podia caminhar no dia de descanso do corpo, ele podia caminhar também 1 quilômetro, estava dentro da lei. Mas o que foi que esses cidadãos fizeram? Essas coisas boas. Ele chegou para Jesus e questionou que os discípulos de Jesus estavam comendo espiga, que segundo ele não era lícito. Era lícito sim. A lei dava esse direito. Mas ele só viu uma parte da onde a lei falava da proibição de comer as espigas. Ele só viu até ali. Ele não falou no outro ou não sabia. E conclusão da história, ele cria um grande problema para os discípulos de Jesus. O que eu quero chamar a atenção é por dia de hoje. Essas coisas, meus amados irmãos, acontecem até o dia de hoje e vai acontecer até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse povo, criadores de problema, ele está em toda parte. Ele está em toda parte. Eles perturbam em toda parte. Eles querem se mostrar uma coisa que eles não são. Eles não são. E não chegou a alcançar essa tal santidade que eles dizem quando eles colocam esse tipo de afirmações. Vamos dar um exemplo. Apresentar criança. Ou apresenta a criança, ou segundo eles dizem, que as crianças estão pagão. Amado, apresentar a criança no templo foi uma ordenança, era uma ordem, um mandamento do judaísmo, dos judeus. Não é da Igreja de Cristo, irmão. Não estou dizendo que você quer apresentar a criança, e apresente, nada de mal por isso. Mas isso não é mandamento. Deixa de perturbar. Isso não é mandamento da igreja. Isso foi um mandamento que Deus deu aos judeus para todo macho, todo primogênito deveria ser levado ao templo lá em Jerusalém e o sacerdote apresentar a Deus. Jesus foi levado ao templo. João Batista foi levado ao templo. Todos aquele povo do Antigo Testamento, que foi o primogênito, foi levado ao templo. Não foi só Jesus. Né? Aquele que é mais ou menos Filipe, né? Natanael. Natanael é mais ou menos da idade de Jesus, na idade de João Batista. A diferença de Natanael, João Batista e Jesus são diferença de poucos anos de idade, 2 ou 3 anos talvez um do outro. São tudo no período. Natanael, também a mãe de Natanael, levou ele no templo e apresentou no templo. Esse mandamento do judeu não é mandamento para a igreja de Cristo. Entendeu? Isso são coisas do judeu. Então, meu amado, minha irmã, deixe de perturbar a obra de Cristo. Não perturbe, não. A obra de Cristo é simples. Se lá na sua instituição lhe obriga você a apresentar, não estou dizendo que está errado, não, e que você não apresente, não. Mas não fique perturbando as outras pessoas, que as outras pessoas não apresentou, e que o fio é pagão. Não, não é pagão não, irmão. Não, você está completamente errado. Não tire mandamento das suas instituições de nome. Não saia dizendo que aquele mandamento que você aprendeu lá é o mandamento da Igreja de Cristo. Não faça isso, que você faz um mau trabalho em relação ao Evangelho de Jesus. Você sempre faz a colocação lá onde eu congrego, em tal lugar, assim, lá
é assim. Lá nós também temos os nossos candidatos a vereador, a deputado federal, a deputado estadual, né, a senador. Nós temos. E se você não votar nele, você diz assim, tá certo, irmão? Se você não votar nele, você vai ser disciplinado, a gente pode excluir você, porque os outros é de Satanás. Santos são da gente. Aí você diz assim, não é melhor? Agora, você não saia dizendo nas pessoas que as pessoas estão erradas, meus irmãos. Porque você faz um mau trabalho ao Evangelho de Jesus. Lá na sua instituição, nós sabemos que só batiza algum de vocês depois de 1 ano e depois que você se casa no civil, não é assim? Tá certo. Não estou dizendo que vocês estão errados. É a norma de vocês. Agora, ô abençoada, principalmente vocês, senhora, viu? Não saia aí por as portas dizendo a pessoa de outras instituições que a pessoa está em pecado e que no caso no civil está amancebado. Essa palavra amancebada, senhora, nem nas escrituras existe. Pare com isso. A senhora peça para o seu pastor lá lhe dizer uma diferença entre, entre uma coisa e outra. Por exemplo, entre o casamento no civil, entendeu? Entre o casamento estável. Peça para alguém lhe ensinar. Porque você sai dizendo essas coisas aí e você faz um grande mal às pessoas que estão bem com o Senhor e vocês querem impor a sua norma na mente das pessoas. Isso é muito ruim, tá certo, irmão? É muito ruim. Você viu essa palavra na Bíblia de amancebado? Onde foi que a senhora viu isso? Então, irmão, essa palavra nem existe. Então, pare com isso. Quando a senhora for falar uma pessoa, você primeiro deixa as suas normalidades, as suas tradições da sua instituição e vem falar do Evangelho. Aí tá certo. Aí é viável, é bom. Mas e trazer só problema, amém, irmã? Achar que você está em condições diferentes da irmã, porque você casou no civil, isso é uma grande ignorância da senhora. É uma ignorância sem tamanha, tá certo, irmã? Tanto da senhora, tanto do senhor, que anda falando essas coisas sem base no Evangelho de Jesus. Tá bom? Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde, viu? Deixa as tradições para lá e fique com o que o Senhor Jesus ensinou. Fique com o que Paulo ensinou. Fique com o que Barnabé ensinou. Fique com o Tito ensinou. Fique com o João ensinou. Fique com o Tiago ensinou. É isso, simples, irmão. Amém? Que Jesus te abençoe e te guarde.